O ano de 2025 tornou-se um ponto de virada nesta guerra. As perdas da Rússia no fronte ultrapassaram 1 milhão de soldados. A economia, em vez de crescimento lento, pela primeira vez começou a cair. Podemos dizer que ela está à beira do colapso. As receitas do petróleo, também pela primeira vez, começaram a diminuir rapidamente. As sanções do Ocidente, finalmente, deram resultados perceptíveis. Índia e China reduziram as compras de recursos energéticos da Rússia. Eu nem entendi direito o que é que está acontecendo. E a Ucrânia acumulou as armas de longo alcance e está atingindo refinarias russas, terminais de petróleo e instalações militares. Como a Rússia chegou ao limite de sua resistência em 2025? Por quanto tempo ainda conseguirá sustentar a guerra? Há chances reais de conter Putin em um futuro próximo? Assista à reportagem especial O Agressor à Beira do Colapso. Rússia, 2025. Esta foto reflete bem a situação em que a Rússia se encontrou em 2025. Um grupo móvel de fogo ao lado do Kremlin, aguardando a chegada de drones ucranianos. Em 2025, a guerra cruzou definitivamente a fronteira e chegou ao território russo. Não se trata mais apenas de regiões fronteiriças. Ataques atingiram praticamente todo o país. A Ucrânia acelerou a produção de drones e mísseis e iniciou ataques em massa contra alvos nas profundezas do estado agressor. Depósitos de munição, empresas do complexo militar industrial e refinarias de petróleo em chamas, uma após a outra. Entre elas, a refinaria de Syzran. Pronto, acertou. A fábrica inteira está pegando fogo. Refinaria de Volgogrado. Refinaria de Saratov. Acertaram. Refinaria de Ryazan. Chegaram até a refinaria de Ryazan. E esta é a refinaria de Novochakhtinsk. Ela queimou por 5 dias. Drones alcançaram refinarias em Orsk, a 1.500 quilômetros da linha de frente, e em Tyumen, a 2.000 quilômetros. No total, neste ano, 15 grandes refinarias foram atingidas. E na Rússia, existem apenas 30. No país posto de gasolina, começou a faltar combustível. Isso também reduziu as capacidades do exército de Putin. Afinal, o petróleo é o sangue da guerra. As forças armadas da Ucrânia também atingiram as rotas de transporte do petróleo, para que a Rússia exportasse o mínimo possível, para que suas receitas, que vão para a guerra, caíssem ainda mais. O exército ucraniano desferiu golpes dolorosos contra oleodutos, estações de bombeamento de petróleo e terminais petrolíferos, de onde partem os petroleiros da Frota Fantasma. Tuapse, Novorossiysk, Ust-Luga. Toda essa infraestrutura é um ponto vulnerável do regime de Putin. É justamente nesses objetos está concentrado o poder da Rússia. O principal produto de exportação é exatamente o petróleo. É a principal fonte de renda russa. E portos e estações de bombeamento são poucos. Então ataques neles geram um efeito muito forte. Esses ataques já estão sendo chamados de sanções cinéticas ou explosivas ucranianas. E no fim de novembro, a Rússia ainda foi alvo de novas sanções impostas por Donald Trump. A administração dos Estados Unidos impôs duras restrições contra as duas maiores companhias petrolíferas da Rússia, Rosneft e Lukoil. O petróleo é a principal fonte de financiamento da guerra para a Rússia por meio do fornecimento ao mercado global. Foi exatamente esse ponto vulnerável que passou a ser atacado. Diferentemente de Biden, que sancionou o setor petrolífero russo, mas deixou de fora as duas maiores empresas, Trump avançou ainda mais. Como resultado, as compras de petróleo russo foram reduzidas de forma significativa, até mesmo por seus maiores importadores, China e Índia. A redução nas compras de petróleo russo pela Índia é expressiva. Analistas estimam que, em janeiro, o volume importado poderá ser 4 vezes menor do que o registrado há poucos meses. Trata-se de uma queda substancial. Não só estão comprando menos, como também pagam menos. China e Índia, sabendo da posição vulnerável da Rússia, estão pressionando Putin e exigindo descontos enormes, que já chegaram a $20 por barril.
Isso representa perdas gigantescas para o orçamento russo, perdas nas receitas da venda do petróleo russo, que, consequentemente, vão reduzir a capacidade financeira da Rússia de continuar uma guerra da mesma escala contra a Ucrânia. O enorme buraco no orçamento russo ficou ainda maior. A expressão confusa e assustada de Putin no dia em que Trump introduziu as sanções vale mais do que 1000 palavras do ditador e demonstra que as restrições realmente funcionam. Eu nem entendi direito. O que é que está acontecendo? O ano que está terminando foi extremamente mal sucedido para o Kremlin. As receitas com a venda de petróleo e gás caíram 35%. Esse é o golpe mais forte na economia da Rússia em todos os anos da guerra. Com uma perda aproximada de 50 bilhões de dólares em seu orçamento, equivalente a 1/3 das despesas militares, a Rússia enfrenta agora problemas concretos. Putin já não poderá blefar, já não poderá sair dizendo que estamos crescendo, que nada nos afeta. Não, agora são problemas reais, atrás dos quais vêm crises sistêmicas. Este é o Fundo Nacional de Bem-Estar da Rússia, uma espécie de cofre de Putin. Foi ali que, durante anos de exportações recordes de petróleo e gás, bilhões de dólares foram acumulados. Nos primeiros 3 anos da guerra em grande escala, essas reservas passaram a ser consumidas rapidamente para cobrir déficits e sustentar a narrativa de que as sanções não afetavam o país. Em 2025, porém, o fundo está praticamente vazio. Restam cerca de 3 trilhões de rublos em ativos líquidos, um valor irrisório para um estado cujo déficit orçamentário já supera 5 trilhões. Esse cofre já não é capaz sequer de cobri-lo, e os recursos remanescentes não serão usados para isso. Putin teme ficar sem esse dinheiro. Caso precise fugir, é dali que pretende retirá-lo. Ele precisa manter uma reserva de dezenas de bilhões, e o dia de recorrer a ela está cada vez mais próximo. A economia da Rússia está se destruindo rapidamente. Pela primeira vez em todos os anos da guerra, ela deixou de crescer. Mesmo segundo os dados da Rosstat, que geralmente são bastante maquiados, as taxas de crescimento do PIB agora estão próximas de zero. O país entrou oficialmente em estagnação. Isso foi declarado pelo presidente do Sberbank da Rússia, German Gref. Nós vemos isso pelas taxas de crescimento do PIB e da indústria, pode ser que indicam estagnação. Putin não quis acreditar nisso até o fim. German Gref constata a estagnação da economia russa. O senhor concorda com isso? Não. Enquanto Putin insistia em negar a realidade, a economia russa deixou a estagnação para trás e mergulhou na recessão. A indústria entrou em queda generalizada. As minas de Kuzbass estão à beira da falência. A indústria aeronáutica cortou a produção em 10%. O setor de móveis recuou no mesmo patamar. O de vestuário caiu 5%. Até a indústria de alimentos entrou em recessão. Pela primeira vez em 15 anos, a produção diminuiu. A retração também se espalha pela metalurgia, pelo setor madeireiro e pela construção civil. A lista é extensa. Hoje, praticamente só uma coisa não está em queda na Rússia: a produção de mísseis e drones. Todo o restante opera no vermelho. A população empobrece dia após dia. Em 2 meses, o preço sobe quase 1,5 vezes. Com o que isso está ligado? Com a guerra. Todo o dinheiro vai para a guerra. O que fez o Kremlin quando as reservas acabaram e a economia entrou em queda livre? Começou, de maneira desesperada, a elevar impostos. A partir do próximo ano, o IVA sobe de 20% para 22%, o que tornará todos os bens e serviços mais caros. A situação das finanças na Rússia está extremamente grave. Falta dinheiro até para pagar salários. Para evitar demissões em massa, empresas de todos os tamanhos passaram a adotar a semana de trabalho de 4 dias, de pequenos negócios a gigantes como a Avtovaz, metalúrgicas e a própria ferrovia. Ao mesmo tempo, o Estado acelerou a emissão monetária. O Banco Central imprimiu dinheiro, liberou crédito em massa aos bancos, enquanto o Ministério das Finanças ampliou a emissão de títulos públicos. O efeito é direto.
A quantidade de dinheiro em circulação na Rússia dobrou desde o início da guerra. Hoje, há o dobro de rublos no país e muito menos bens disponíveis. Isso significa que com esses rublos novinhos, recém-impressos, será possível comprar cada vez menos. O país enfrenta uma inflação galopante. Alimentos, tarifas de serviços públicos, medicamentos e outros bens e serviços essenciais devem encarecer em dezenas de %. Catástrofe. É assim que especialistas independentes descrevem a situação da economia russa. Mas o governo finge que tudo está sob controle, inventa eufemismos, dizendo que isso não é recessão. Não é queda, não é colapso, é resfriamento. Vai levar ao resfriamento da economia. Nossas decisões levaram ao resfriamento. Resfriamento da economia. Trata-se de um resfriamento gradual. Essa palavra é repetida como um mantra, o que já começa a irritar até mesmo apoiadores de Putin e da guerra. O que temos agora? Resfriamento ou recessão? O que é recessão? Todo mundo sabe, mas o que é esse resfriamento? Resfriamento ou recessão? Nós agora, estamos passando por um resfriamento. Mas esses eufemismos ridículos só os políticos usam. Já os empresários russos, por puro desespero, chamam as coisas pelo nome. No geral, a economia está à beira do colapso. O Kremlin apenas adia o colapso econômico, liquidando gás, petróleo e carvão a preços irrisórios para a China. Em 2025 ficou evidente. Putin se tornou um vassalo de Xi Jinping. A Rússia tornou-se completamente dependente da China. Seu complexo militar industrial, sua indústria e seus negócios estão todos atrelados a Pequim. A China poderia estalar os dedos, e a Rússia desmoronaria como um castelo de cartas. Não é apenas uma dependência econômica, é, acima de tudo, uma dependência geopolítica. Putin destrói o próprio país. A Rússia perde soberania. E tudo isso para obter dinheiro para a guerra. Uma guerra muito, muito cara. Em 2025, todos os dias eram gastos valores equivalentes a quase $1 bilhão. Os gastos militares da Rússia já ultrapassam 40% de todo o orçamento estatal. Quase metade do dinheiro do país é direcionada à produção de projéteis e blindados que se destroem rapidamente no front, ao pagamento de bônus para recrutas e, semanas depois, as indenizações funerárias para suas famílias. Já no meio deste ano, as perdas do exército russo ultrapassaram 1 milhão de pessoas, chegando a 1,2 milhões no final de dezembro. Pelo menos 300 mil morreram ou faleceram devido aos ferimentos. O restante ficou com algum tipo de deficiência. É um golpe colossal. E os próprios russos foram obrigados a reconhecer que não estavam preparados para esse nível de perdas. O nível de baixas supera a capacidade de reposição de efetivos. É um problema gigantesco que o exército russo enfrenta. Essa tendência começou exatamente em 2025. O exército russo passou a perder mais soldados do que consegue recrutar. De um lado, cerca de 1.000 pessoas morrem por dia. Do outro, cada vez menos se alistam para a chamada Operação Militar Especial. A população percebe que nenhum dinheiro, seja 1 milhão ou 2 milhões de rublos como pagamento único, compensa a morte certa. Os novos recrutas são enviados imediatamente para ataques suicidas. Relatos cada vez mais frequentes, gravados pelos próprios militares em celulares, mostram que aqueles que se recusam a ir à morte certa são jogados em buracos, nus, no frio e na umidade, sem comida ou água, até cederem à pressão. Mesmo os feridos são enviados para assaltos, às vezes diretamente de muletas. Não se trata de casos isolados, é uma prática sistemática. Os comandantes russos tratam seus soldados como material descartável, o que explica as perdas gigantescas. Nos campos de batalha, os corpos de soldados russos se acumulam. Para Putin, porém, tudo isso são apenas custos inevitáveis. Seu cinismo chocou até mesmo muitos blogueiros militares pró-guerra, quando ele chamou a Operação Militar Especial de agito. Quando está tudo calmo, a gente fica entediado, quer agito. Começa o agito. Tudo assobia perto da cabeça.
Balas, horror, horror, horror. Mas não, horror, horror, horror. Mais de 1 milhão de mortos e mutilados. Hospitais lotados de russos sem braços e sem pernas. Cemitérios que crescem a um ritmo enorme. A escala deles já não dá para captar a olho nu. Só pode ser avaliada por imagens de satélite. Ainda assim, o espaço é insuficiente. Os cemitérios se expandem continuamente, às custas de florestas derrubadas. E os aviões não dão conta de levar todos os mortos de volta à Rússia. Um pesadelo. Chegou num lote muito grande. 2 voos. Passaram a enviar 2 aviões por vez. Mas para Putin, tudo isso Não é horror, horror, horror. Tudo é medido pela economia. O que a economia tem a ver com isso? É tudo muito simples. Putin acredita que ainda tem dinheiro suficiente para comprar pessoas e jogá-las aos dezenas de milhares em ataques de carne moída. Que ainda há russos suficientes no país dispostos, por pobreza e falta de saída, a ir para a morte. O ditador aposta numa guerra de desgaste. Espera que a Ucrânia não aguente a pressão. Que os Estados Unidos, sob Donald Trump, simplesmente se afastem. E que a Europa desista de apoiar a Ucrânia. Mas tudo saiu diferente. No início do ano, Trump declarou que os Estados Unidos não forneceriam mais gratuitamente armas e munições a Kiev nos mesmos volumes de antes. Mas tudo isso ainda pode ser adquirido para a Ucrânia pelos países europeus junto aos Estados Unidos. Nós forneceremos as armas e eles pagarão por elas. Os Estados Unidos não farão nenhum pagamento. Nós produzimos, eles pagam. Como resultado, neste ano os países europeus compraram armas dos Estados Unidos no valor de 5 bilhões de dólares e as transferiram para a Ucrânia. Para isso, foi criado um programa especial de financiamento chamado PURL, por meio do qual continuarão adquirindo principalmente equipamentos militares que não são produzidos nem na Ucrânia nem na União Europeia, como os sistemas de defesa aérea Patriot. As esperanças de Putin não se concretizaram. Embora a ajuda direta dos Estados Unidos tenha diminuído, o apoio europeu aumentou significativamente. Ele não compensou totalmente a redução das entregas americanas, mas os líderes da União Europeia declararam claramente que continuarão ampliando o apoio à Ucrânia, já que disso depende a segurança de todo o bloco. Todos nós concordamos que a Ucrânia é a nossa primeira linha de defesa. Por isso, devemos reforçar o apoio militar a ela. A Europa já precisa se defender da agressão do Kremlin. Putin conduz uma guerra híbrida contra a União Europeia. No início do ano, petroleiros da chamada Frota Fantasma Russa repetidamente romperam com âncoras comunicações submarinas da UE, gasodutos e cabos de internet. Em países da União Europeia, agentes dos serviços secretos russos realizaram incêndios criminosos e atos de sabotagem. No outono de 2025, a Rússia deu o próximo passo. Começou a lançar drones contra países da União Europeia. Os passarinhos de Putin sobrevoaram a Polônia, a Romênia. Também, supostamente russos, drones foram registrados na Lituânia, Estônia, Dinamarca, Noruega, Suécia, Alemanha, Bélgica e França. Em novembro de 2025, ao perceber que não havia uma reação dura a isso, Putin decidiu ir ainda mais longe. Os serviços secretos russos organizaram uma explosão em uma ferrovia na Polônia, na linha entre Varsóvia e Lublin. Apenas por um milagre, não houve uma catástrofe. Um trem de passageiros poderia ter descarrilado, colocando dezenas de pessoas em risco de ferimentos graves ou morte. Mas a guerra híbrida é apenas o preparo. Putin planeja uma invasão aos países da União Europeia, contido apenas porque está concentrando todas as forças na Ucrânia. Essa avaliação foi feita pelo Comissário Europeu de Defesa, Andrius Kubilius, e pela principal diplomata da União Europeia, Kaja Kallas. Conclusões semelhantes foram apresentadas pelas inteligências da Dinamarca e da Alemanha, que alertam que a Rússia poderá estar pronta para um ataque em aproximadamente 3 anos. O ano de 2029 marca o ponto em que a Rússia poderá conduzir uma guerra em grande escala, incluindo um possível ataque ao território da OTAN. Observa-se como as intenções de Putin e a política atual convergem nessa data. E o próprio Putin já quase não esconde suas intenções de travar guerra com a Europa. As ameaças passaram a ser diretas. Estamos prontos agora mesmo. Neste ano, os países europeus aumentaram os gastos com defesa. A União Europeia aprovou um mecanismo de crédito no valor de 150 bilhões de euros. O dinheiro irá para a produção e a compra de armas. Isso é vital e absolutamente necessário para a sobrevivência da Europa. E isso não é suficiente. É catastrófica e dramaticamente pouco. É pouco, porque os Estados Unidos planejam retirar gradualmente suas tropas da Europa. A administração Trump já declarou isso de forma clara.
e até deu o primeiro passo, reduziu o contingente na Romênia. A União Europeia já não pode contar plenamente com a proteção dos Estados Unidos em caso de ataque da Rússia. Hoje a Europa precisa de um investimento gigantesco em seu complexo militar industrial para se preparar para o fato de que os americanos estão deixando o continente europeu. E se Trump realmente fizer o que disse, o que a Europa fará? Ela ficará completamente exposta e desprotegida, mesmo com esse aumento de orçamentos. Nessa conjuntura, a Ucrânia é para a Europa tão vital quanto o aumento dos orçamentos do complexo militar industrial. Isso porque a Ucrânia é hoje o único país do continente europeu que sabe o que é a guerra, como ela é travada, como se luta de fato. É o país que conhece a Rússia por dentro, entende seus pontos fortes e, sobretudo, seus pontos fracos. A Ucrânia também mostrou como derrotar a Rússia com a Operação Teia, realizada nas profundezas do território do Estado agressor. Em 1º de junho, drones do Serviço de Segurança da Ucrânia atacaram bombardeiros estratégicos russos, Tu-95 e Tu-22M3, capazes de transportar mísseis nucleares. No total, 41 aeronaves foram atingidas, equivalendo a 34% de todos os transportadores estratégicos de mísseis de cruzeiro da Rússia, causando prejuízos estimados em 7 bilhões de dólares. Ou seja, trata-se também de um golpe econômico extremamente sério contra a Rússia. A quantidade de aeronaves destruídas pela inteligência ucraniana é, neste momento, impossível de ser reposta ou reconstruída, tampouco colocada em prontidão de combate. É um dano sem precedentes a um dos pilares da tríade nuclear do país agressor. A Operação Teia foi realizada simultaneamente nas regiões de Murmansk e Irkutsk, a milhares de quilômetros da linha de frente. Os drones FPV foram transportados secretamente pelo Serviço de Segurança da Ucrânia, aproximando-se dos aeródromos com o auxílio de caminhões alugados. Os agentes atuaram diretamente em território russo, em uma missão que exigiu engenhosidade, coordenação e coragem excepcionais. É uma operação única, e tenho certeza de que essa operação será estudada detalhadamente pelos serviços especiais de nossos parceiros estratégicos. Enquanto isso, durante todo este ano, a Rússia continuou o terror em massa contra civis na Ucrânia. Bombardeios com mísseis e drones contra bairros densamente povoados. Para matar e mutilar o maior número possível de civis, os russos modificaram seus Shaheds, equiparam-nos com estilhaços e munições de fragmentação com detonação retardada. Pequenos elementos letais se espalham por 100 metros em todas as direções. Isso é usado para matar pessoas. Isso é genocídio. E as cápsulas que não explodem transformam o local do impacto, na prática, em uma área minada. Nos primeiros anos da guerra em grande escala, a propaganda do Kremlin mentia, dizendo que a Rússia tentava evitar vítimas civis. Mas neste ano, as máscaras caíram de vez. Agora a propaganda chama abertamente ao genocídio, assemelhando-se aos nazistas. A barragem de Kiev deve ser destruída. A cidade deve ser inundada. Kharkiv deve ser destruída. Mykolaiv, Odessa, Sumy, apagadas, como Dnipro e outras cidades. E como se pode travar uma guerra de outro jeito? Só assim. Cidades próximas à linha de frente estão, de fato, sendo apagadas. Os russos usam massivamente bombas aéreas guiadas, capazes de destruir edifícios de vários andares, deixando civis, inclusive crianças, sob os escombros. Neste ano, o exército russo conseguiu aumentar o alcance dessas bombas, que agora atingem até Kharkiv, cujos bairros residenciais densamente povoados sofrem bombardeios devastadores. Além disso, os russos passaram a aterrorizar civis em massa com drones FPV. FPV significa First Person View, visão em primeira pessoa, ou seja, o operador russo do drone vê em tempo real quem ele está atacando. E eles matam civis em massa, inclusive mulheres e crianças. Isso é apenas um entre muitos crimes desse tipo. Na vila de Pravdine, na região de Kherson, um drone russo matou uma criança de 1 ano de idade, que brincava em um cercadinho no quintal de uma casa particular. Ele desceu ali, umas asas assim, e houve um zumbido terrível, e depois explodiu.
Tudo voou para lá. Um estilhaço atingiu direto o coração dele. Os pulmões foram destruídos. Eles viram a criança. Aqui havia um carrinho de bebê e ali também havia outro carrinho. Adolescentes também se tornam alvos dos ataques. Um drone russo lançou explosivos contra Ilya, de 13 anos, de Kherson. O garoto sofreu ferimentos nos braços e nas pernas. Ele viu quando eu corri para trás da árvore e lançou ali. Ficou voando sobre mim por cerca de 10 segundos. Neste ano, os russos intensificaram significativamente o terror. O número de civis mortos e gravemente feridos, em 2025, é muito maior do que nos anos anteriores. E isso faz parte da estratégia de Putin. É a tentativa de nos quebrar por dentro, de esmagar a resistência da retaguarda ucraniana. Putin não consegue vencer no fronte, por isso quer nos quebrar internamente. Esse é o entendimento de Putin, de que ele não pode vencer essa guerra pelos meios habituais e quer destruir o próprio núcleo da resistência ucraniana, a própria disposição e capacidade da Ucrânia de sobreviver em condições de guerra. Só que Putin obtém o resultado oposto. Todas as pesquisas de opinião pública na Ucrânia neste ano, assim como nos anteriores, mostraram que a esmagadora maioria das pessoas é a favor de continuar a resistência e não concordará com a capitulação diante da Rússia em nenhuma forma. Para nós, esta é uma guerra existencial. E sob essa ótica, sabe, é como aço. Dá para bater, mas o potencial de resistência só se manifesta com ainda mais força. Quase 4 anos de guerra em grande escala ficaram para trás. O exército ucraniano luta heroicamente contra os ocupantes, enquanto a Rússia sofre perdas colossais em pessoas e equipamentos. Sua economia está caindo. Putin destrói o próprio país, conduzindo-o à ruína. Eu chamo Putin de necrocrata. Um poder morto. Ele já está morto. É um líder morto, que comanda um governo morto, um Kremlin morto. Na prática, mortos-vivos. Mas ainda são capazes de matar, de causar dano. E enquanto o ditador do Kremlin tiver ao menos a mínima possibilidade de continuar a guerra, ele não vai parar. Forçá-lo a cessar o fogo só é possível aumentando a pressão sobre a Rússia, colocando-a diante da escolha, ou paz, ou colapso total. Para isso, é preciso garantir a execução das sanções que já foram introduzidas. E é necessária mais ajuda à Ucrânia e às suas forças armadas para que possam aplicar ativamente e em plena capacidade suas sanções cinéticas. O ano de 2025, de fato, tornou-se um ponto de virada. Surgiram todas as condições para que a guerra termine. A Rússia tornou-se fraca o suficiente para isso. E o exército ucraniano forte o bastante. E se o apoio à Ucrânia aumentar, ao mesmo tempo em que cresce a pressão sobre o Kremlin, o próximo ano pode trazer a paz tão aguardada. Maxim Urlapov, reportagem especial. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.